Estou aqui para abordar com você hoje um tema que normalmente as pessoas, sempre preocupadas com o seu dia a dia, com o seu corre-corre, não param para poder pensar neste assunto que hoje é o tema da nossa conversa aqui. Na verdade, é fácil entender que cada um de nós temos os nossos próprios problemas, temos as nossas próprias dificuldades a serem vencidas no dia a dia. Cada um tem a sua própria responsabilidade com o trabalho, com família, consigo próprio. E isso faz com que dificilmente as pessoas parem para pensar em algo que venha a ser inerente, não a essa ou aquela família, essa ou aquela pessoa, mas ao conjunto das famílias e das pessoas. Quando nós projetamos o futuro, quando nós sonhamos com o futuro, quando nós esperamos do futuro, geralmente estamos vendo esta possibilidade de futuro ou almejando esse futuro, mas voltado a princípio para nós, para a própria pessoa ou para a família a qual aquela pessoa tem sob si responsabilidades. O que eu quero dizer é que o próprio sistema, ele vem nos acostumando cada dia mais a sermos individuais e pensar cada um de nós por si próprio. Isso faz com que as dificuldades enfrentadas no dia a dia e também as dificuldades vindouras em futuro, elas sejam vistas por cada pessoa apenas no campo de visão do que poderia diretamente afetar a esta pessoa ou esta família. Aí surge uma pergunta neste momento. Será que esta coisa natural que acontece com as pessoas, será que também é da mesma forma com os donos deste planeta, com as famílias mais ricas do mundo, com os senhores do mundo, o governo das sombras, a elite global? Será que também cada um dessas famílias, ou cada um dos membros dessas famílias, pensa apenas na questão do futuro envolvendo cada um a si próprio e suas próprias famílias? Eu penso que, na verdade, nem todo mundo age da mesma forma. E, inclusive, penso que as famílias dominantes do planeta, estas sim, têm motivos de sobra para se preocupar com o futuro e projetar as possibilidades de manter não só cada uma dessas a sua própria família, mas também o conjunto dessas famílias da elite global. Aos poucos nós vamos percebendo, na verdade, o que vem acontecendo. E a mídia que está aí, ela se encarrega, principalmente a mídia, mas não só ela, se encarrega de nos distrair. As distrações são as mais variadas possíveis. Existem, por parte do calendário anual proposto pelo próprio governo, um conjunto de feriados que servem para nos distrair, porque, em razão destes feriados, as propagandas televisivas vão chamar a nossa atenção, vão prender o nosso assunto sobre, por exemplo, Natal, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados e tantas outras festas que existem. É uma forma de nos distrair. Claro, existem uns efeitos colaterais que eles aproveitam, por exemplo, a parte comercial do negócio. Mas a função principal é nos distrair e nos fazer ir após outros deuses. Mas essa seria outra notícia. O que eu estou dizendo aqui é que há uma missão do processo do planeta em nos deixar distraídos para que nós, cada um dos seres humanos, ao pensar no futuro, apenas reflita sobre o futuro da própria pessoa que está pensando sobre este assunto, ou no máximo, de seus entes queridos, de suas famílias. Mas existe uma questão muito interessante. Existe um ponto que hoje, aqui nesse trabalho, você vai ter consciência ampla, total e absoluta. É sobre o futuro que aguarda a humanidade. É o futuro que podemos projetar, idealizar
ver por antecipação para um período que não é longo, um período de no máximo 50 anos. Vamos, a partir de agora, conhecer a fundo este assunto. E eu quero aqui, antes de chamar o material em si que nós assistiremos juntos, eu quero pedir a você que tenha na sua mente o seguinte: não sou eu que, em alguns casos, preparo a produção de alguns documentários. São documentários preparados por outras pessoas, até mesmo pessoas de fora do nosso país. Quando esse documentário utiliza um formato de comunicação no idioma oriundo do documentário, no caso deste, por exemplo, o inglês, há necessidade de se emprestar a voz para poder fazer a tradução para o português, a fim de que você entenda. E eu não quero que você entre no erro de julgamento de muitas pessoas que têm caído nessa, de, por ouvir a voz do Rubens em alguns documentários, imaginar que, por exemplo, a minha opinião é totalmente favorável à opinião do documentário apresentado. Eu peço a você que não caia nesse erro. Apenas nós partimos daquele princípio: examinai tudo e retei o que for bom. E para que chegue até as pessoas do Brasil em português, é preciso que alguém coloque a voz. E aí, neste caso, sou eu que tenho colocado a voz. Então, quando você vê a minha voz no documentário, não significa dizer que em tudo que está sendo dito no documentário, eu, a pessoa Rubens, partilha da mesma ideia, da mesma informação. Eu falo isso porque nós vamos iniciar agora o documentário, e esse documentário foi feito pelo sistema, por órgãos do próprio sistema. Então eles defendem, por exemplo, conceitos que eu particularmente não acredito. Aí você ouve a minha voz no documentário falando sobre o que crê as pessoas que fizeram o documentário e imagina que eu creio da mesma forma. Não, apenas empresto a minha voz porque o documentário no todo, ele traz pontos muito positivos de informações, mas em alguns detalhes que são detalhes, acompanham o raciocínio do próprio sistema. Eles chamam petróleo de combustível fóssil. Eu, particularmente, não creio que petróleo seja combustível fóssil. Então, essa visão não reflete a minha opinião sobre este assunto. Então, saiba que quando eu empresto a voz para fazer uma tradução para um documentário, não significa dizer que eu concorde de A a Z com tudo que está no documentário, mas apenas procuro fazer com que você entenda no nosso idioma. Sabendo desse detalhe e sabendo que esse trabalho diz respeito ao futuro, não só meu e seu, da nossa família ou de nossas famílias, mas o futuro da humanidade, eu quero que você preste o máximo atenção. E nesta primeira parte, para que você entenda o restante, é preciso repetir algo que talvez você já saiba sobre a concepção de como o petróleo foi formado, segundo a história, há milhões e milhões de anos atrás. Então nós temos que embarcar na história que eles nos contaram, do passado, para poder nós estarmos acompanhando o nosso presente e projetarmos a informação sobre o futuro. É por isso que eu peço a você que assista com máxima atenção esta primeira parte, que trata justamente de uma informação de como o petróleo se formou. Aqui está nosso planeta como supostamente seria há alguns milhares de anos atrás. Os geólogos classificaram este período como Cretáceo Superior. Segundo eles, havia um forte aquecimento global. A história conta que nessa época haviam dinossauros, e eles estavam no topo da cadeia alimentar. Não percebiam as mudanças que ocorriam ao seu redor. O continente se separava. Grandes fendas eram abertas na Terra. As fendas se inundaram e transformaram-se em mares. Segundo os cientistas, surgiram as bactérias. Elas morriam e se afundaram aos trilhões. Segundo a teoria, os rios levavam sedimentos para o mar e as algas foram enterradas.
Segundo eles, com o aumento da pressão, assim como o calor, a reação química teria transformado o material orgânico em combustível de hidrocarbono, petróleo e gás natural. A ciência narra que um processo similar aconteceu na Terra e produziu carvão. São necessários milhares de anos para produzir combustíveis que o mundo consome em um ano. A vida na Terra hoje depende desses combustíveis. No entanto, muitas pessoas não sabem. Desde 1860 foram descobertos mais de 2 trilhões de barris de petróleo. Daí para cá, o mundo usou praticamente a metade. Before you can pump oil, you have to discover it. At first, it was easy to find and cheap. Para se extrair petróleo, primeiro precisa descobrir o local onde ele está. Antes era fácil encontrar e fácil extrair. Many more followed. Geólogos vasculham o solo. Assim encontraram enormes depósitos de petróleo, gás natural e carvão. Os Estados Unidos já foi o maior produtor de petróleo do mundo. Isso alavancou a sua indústria. Um poço de petróleo produz em quantidade, depois entra em declínio. Individualmente, poços têm diferentes taxas de produção. Quando são combinados muitos poços, o gráfico assemelha a um sino. Normalmente levam 40 anos depois da descoberta para o país alcançar o pico da produção. Depois entra em queda permanente. Nos anos 50, o geofísico King Humbert previu que a produção de petróleo americana chegaria ao máximo em 1970, 40 anos depois da descoberta do petróleo nos Estados Unidos. Poucos acreditaram nele. No entanto, em 1970, a produção americana de petróleo alcançou seu pico máximo. A partir daí, entrou em declínio permanente. Hubbert foi lembrado. Daí para cá, os Estados Unidos dependem da importação de petróleo. Isso torna o fornecimento vulnerável a interrupções. Assim contribuiu para a mutilação econômica de 1973, o que foi na época conhecido como a crise do petróleo. Até aqui neste documentário, nós vimos que o petróleo se forma debaixo do chão e que, no princípio, era mais fácil conseguir extraí-lo, dado a localização do petróleo sendo abundante próximo à superfície da Terra. Mas após o esgotamento destas fontes de petróleos que estavam melhores disponíveis, houve a necessidade de se buscar petróleo em locais de mais difícil acesso. Seria como um pé de mangas carregado. No seu quintal, você tem aquele pé de manga bonito, aquela mangueira, e aí você tem algumas frutas que estão ao alcance das mãos. Mas você e seus filhos pegando manga hoje e amanhã, essas mangas que estão de fácil acesso estarão logicamente consumidas, não haverão mais mangas. Então a necessidade de subir no pé e cada vez mais alto em busca das mangas. Seria mais ou menos isso. Assim o petróleo, ficando mais escasso, vai empreender, claro, obviamente, um processo de busca desse petróleo mais arrojado. Nós vimos também que existe o pico do petróleo. Um poço, quando é descoberto, ele demora, segundo a informação, 40 anos para que toda a produtividade daquele poço de petróleo possa ser alcançada. E se somarem os poços de petróleo encontrados, então existe um gráfico do pico que se assemelha à silhueta de um sino, por exemplo. Assim, todo poço de petróleo, todo conjunto de poço de petróleo e todo país produtor do petróleo, certamente ao longo da linha do tempo, terá um momento em que esta produção atingirá um pico e depois cairá, haverá um declínio e será intermitente, será dali para o final, ou seja, vai acabar de qualquer forma. Até aqui, basicamente, é o que nós vimos, eu creio que deu para compreender bem. Inclusive, a informação foi dada de que os Estados Unidos já foi o maior produtor de petróleo do planeta, mas, segundo o que já se sabia antecipadamente, ele atingiu o pico em 1970 e de lá para cá o fornecimento de petróleo do próprio Estados Unidos caiu muito. Então os Estados Unidos passou hoje, por exemplo, já não é mais um grande produtor de petróleo como era nos anos 70, no auge da extração de petróleo naquele país. Eu creio que até aqui deu para entender muito bem.
Agora, até aqui o documentário fala em petróleo, mas não exemplificou ainda, né, porque o petróleo tem essa propriedade magnífica que faz dele, inclusive, o lastro do dinheiro mundial na atualidade. Mas a partir de agora o documentário vai falar sobre isso. Eu quero que você preste máxima atenção, porque é didático. Então você aprendendo uma coisa agora, daqui a pouco você aprende uma outra em cima do que você aprendeu agora. Assim é importante prestar a máxima atenção. Vamos falar agora no próximo bloco também sobre energia, que é a propriedade de desenvolver trabalho. Eu creio que esse é um assunto que abre muitas portas, é uma chave de entendimento. Você deve então prestar a máxima atenção e eu vou voltar, é claro, daqui a pouco para fazer mais um comentário. Por hora, o que eu tinha que falar é sobre o que nós já vimos, e o que nós vimos até agora foi basicamente isso.